Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigado por estar aí comigo. Obrigado por curtir, por comentar, por compartilhar. E você que está entrando aí no canal e é a primeira vez, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, tá bom? Hoje vamos falar de um tema muito interessante, né? Que nós temos um intercessor 24 horas pela gente. Nós temos uma pessoa que está diante do Pai, dia e noite, contando coisas boas sobre nós. Intercedendo sobre nós. Vamos dar uma olhadinha sobre isso agora? Acompanhem comigo aí. Nosso tema é: temos um intercessor 24 horas por dia. E esse intercessor é maravilhoso. Glória seja dada ao nosso Deus. Jesus não apenas morreu por nós. Seu ministério não parou lá na cruz e não se encerrou lá nada na cruz. Ele continua ativo hoje, intercedendo por nós diante do Pai. Ele está à direita de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco o texto bíblico lá em Romanos, e intercede por nós 24 horas por dia. Que coisa boa saber que tem alguém orando pela gente. Aqui na Terra sempre tem alguém orando pela gente. Talvez você passe na rua e uma pessoa possa estar te vendo abatida, triste, e aquela pessoa passou por você, guardou o seu rosto e orou por você. Eu lembro uma vez de um rapaz que eu tinha passado a noite numa rua. Era tarde da noite, ele estava caído, bêbado, e eu parei o carro por um instante, estendi a mão e orei por ele. Ele nunca vai saber quem orou por ele. Ele nunca vai descobrir que alguém parou naquele momento à noite e orou por ele. Mas passado alguns anos eu vi aquele menino aceitar Jesus lá na igreja. Então, assim, sempre tem alguém intercedendo pela gente, um parente seu, um amigo, uma amiga, mas melhor ainda, nós temos a pessoa de Jesus que intercede por nós, como está aqui, ó, em Romanos 8:34. Se você tem a sua Bíblia aí, abre ela. Se você não tem, então ouça, grave esse texto, guarda esse texto aí no teu coração por dias difíceis, por dia mal, para aquela situação complicada, onde se sente abandonado, rejeitado, onde se sente que ninguém é contigo, é por ti. Tem uma pessoa que é contigo e é por ti. E essa pessoa é Jesus Cristo, né? Ele esvaziou seu sangue lá na cruz por mim e por você. E olha que Romanos 8:34 vai nos dizer. Olha que palavra tremenda, maravilhosa. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, né? Dá a entender assim, ó, só pode te condenar alguém que já morreu por você, né? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que texto maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Jesus está lá há milhares de anos intercedendo por cada ser humano na Terra, contando coisas boas do Pai sobre a gente. Então, assim, nós não precisamos de outro mediador. Nós não precisamos de outro intercessor. Nós não precisamos de outra pessoa tão boa quanto Jesus Cristo. Claro que vai ter sempre pessoas, como eu disse no início, orando para a gente. Precisamos sim de oração dessas pessoas também, que move o céu ao nosso favor. Mas eu quero te dizer aqui que você já tem um mediador. Eu só quero afirmar aqui no seu coração, se ninguém é por ti, há uma pessoa por ti no céu, chamada Jesus Cristo. Ele está lá à direita do Pai, está falando sobre você ao Pai, está pedindo ajuda ao Pai para você, está contando as dificuldades da sua vida para o Pai, está falando para o Pai para ajudar cada um de nós. Olha que texto maravilhoso, Romanos 8:34, né? Então, a primeira coisa aí, Jesus não nos condena, ele nos defende, né? Vai haver o momento do juízo final, aí ele vai vir no cavalo branco, aí ele já vai vir como juiz. Mas agora, nesse momento, Jesus não nos condena. Você que errou, você que tropeçou, se arrependa e volta para ele. Porque ele nos defende, ele foi lá na cruz para nos defender. Ele está à direita do Pai para nos defender. Romanos 8, versículo 1 vai dizer assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há
para que estão em Cristo Jesus. Então, você entregou a sua vida a Jesus? Você, você em algum momento ou ainda não entregou? Faça isso. Eu lembro que eu entreguei minha vida ao Senhor numa madrugada, num quarto escuro. Então, assim, se você entregou a sua vida a Jesus, não há mais condenação. Cristo agora vive em você. É uma nova pessoa, um novo caminho, uma nova direção. Não aceite a culpa que Jesus já levou na cruz. Se errou, tropeçou, dá para consertar? Conserte. Mas se não dá, siga para frente e não repita o erro. Enquanto você falha, Jesus não te abandona, ele te defende. Mas ele precisa olhar em você arrependimento, como nós temos um vídeo aí, em algum lugar aí do nosso YouTube, nós temos um vídeo falando sobre a chave do reino, né? E a chave do reino é arrependimento. Satanás acusa com os fatos. Jesus defende com a graça, como disse o grande pregador dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Então, assim, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz é para que a graça dele seja derramada sobre você, o favor imerecido. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Jesus ressuscitou, e você precisa lembrar disso, e ele está à direita de Deus. Ele não só morreu, ele ressuscitou, está à direita de Deus. Não parou nada, a cruz não parou ele, o sepulcro não parou ele. Ele ressuscitou, está à direita de Deus, como nós lemos em Romanos 8:34. Atos 2:33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvi. Então Deus, ele está lá à direita do Pai, lembrando, direita do Pai, para que eu e você recebamos a bênção, a graça e a bondade de Deus. Você tem alguém com acesso direto a Deus. Você tem alguém e que fala sobre você com amor e verdade. Você não está esquecido ou esquecida. Você não foi esquecido ou esquecida. Jesus está falando sobre você. Cristo morreu por nós na cruz, mas está vivo diante do trono de Deus, falando sobre nós. Há uma pessoa maravilhosa por você. Há uma pessoa perfeita sobre você. Por isso que a Bíblia diz também, enquanto orarmos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, lembra de mim. Em nome de Jesus. E Jesus está lá, intercedendo por mim e por você. Terceira coisa, Jesus intercede continuamente, como nós lemos lá em Romanos 8:34. Por isso também pode salvar totalmente que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. O ministério de Jesus é intercessão. Ele continua nos abençoando diante do Pai. Mesmo quando você se cala, Jesus está falando. Mesmo quando você se afasta, Jesus está intercedendo. Essa frase de Macintosh é uma frase muito impactante. Se soubesse o quanto Jesus ora por ti, jamais teria medo de nada. Nossa, como essa frase me impactou. Como essa frase mexe comigo nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, no momento de afronta, no momento de deserto, como todo ser humano passa, né? Como essa frase, às vezes, vem à minha memória e me anima e me dá força, sabendo que Jesus está intercedendo por mim. E se a gente tiver consciência que ele está torcendo, orando, intercedendo pela gente, do que nós vamos ter medo? Se Jesus, Romanos 8:34, Jesus intercede pela gente diante do Pai. Então não precisamos temer nada. Quarto e penúltimo, sua intercessão é baseada na graça, não em nosso desempenho. Não há nada que a gente possa fazer. Jesus já fez tudo pela gente. 1 João 2:1 diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para quem não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Você tem um advogado.
maravilhoso que está diante do Pai. Errou, tropeçou, se arrependa, não cometa mais o erro, confesse e abandone. E Jesus é seu advogado, não é seu juiz. O tempo de juízo vai chegar, né? Você sabe que quando a gente está com a causa na justiça, e se a gente faz um acordo com o advogado antes de chegar ao juiz, está resolvido. Então, você que ainda não fez acordo, eu já fiz um acordo com um advogado chamado Jesus. Então, estou livre do juízo. E você? Você está livre do juízo? Se não está, faça um acordo com um advogado chamado Jesus. Entregue a sua vida para ele e você vai estar livre do juízo no dia final. Jesus não diz ao Pai, ajude porque ele merece. Ele diz, ajude porque eu paguei o preço. Essa é a graça. Nós não merecemos nada. E Jesus, através de Jesus, é que a gente tem acesso a tudo demais que a Bíblia nos promete. Todas as promessas, toda a graça, toda a bondade. A graça de Deus não é merecida, ela é dada. Deus deu para cada ser humano. E Jesus é o canal dessa graça diante do trono. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quinto e último, sua intercessão nos dá segurança e esperança. Lucas 22:32 vai dizer assim, ó. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que legal, é um fortalecendo. Jesus intercede pela gente, a gente intercede pelo outro, o outro vai intercedendo pelo outro, e vira essa corrente de intercessão aí e de oração, porque o ministério de Jesus é intercessão. Então é importante que nas suas orações também você interceda por você primeiro, óbvio, claro, e que você interceda pelo próximo também, pelo aquele que necessita. Porque se nós somos filhos e filhas de Deus, se nós somos discípulos, não seguidores, discípulos de Cristo, então nós temos que fazer o que Cristo fazia. E uma das coisas, se você olhar para a Bíblia, Jesus até abandonava as pessoas para fugir para o deserto para orar, para nos ensinar a orar, a falar com o Pai e interceder. Existem coisas que a sua presença não vai resolver, mas existem coisas que a sua oração vai resolver. A sua intercessão vai resolver. Existem coisas que você não tem como resolver. Por exemplo, você não tem como entrar agora na sala de UTI por alguém, agora, mas você pode entrar agora com a sua oração por alguém que está na UTI. Então, assim, Jesus intercede pela gente, mas também devemos interceder pelos outros. Como está escrito aqui, assim, ó, fortalece os seus irmãos. E uma maneira de a gente fortalecer nossos irmãos é orar, meu. A oração ela é poderosa, a intercessão pelo outro é poderosa. Meu pastor sempre diz que uma das maneiras de a gente saber que ama alguém é quando a gente intercede por ela. Uma das maneiras de saber se preocupa por alguém é quando você intercede por ela. Se hoje você tropeça, há uma oração que te sustenta. Você pode ter esperança mesmo na luta. A oração de Jesus te sustenta quando as suas palavras falham, porque há momentos na nossa vida que a gente está tão fraco, tão abatido, que a gente não tem nem palavras. Às vezes a gente só adora, às vezes a gente só geme, a gente só, às vezes só fala nada, mas tem um intercessor maravilhoso chamado Jesus Cristo que intercede pela gente. Então, concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus está vivo e ativo, ele não parou. Jesus está vivo e ativo, intercedendo por você, agora mesmo. Não viva com medo ou com condenação. Você tem um intercessor fiel 24 horas por dia. Ele nunca falha, nunca descansa e nunca desiste de você. Jesus não desistiu de mim e nem de você. Jesus não desistiu da sua família. Jesus não desistiu do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, filhas, enteados, agregados. Jesus não desistiu de você. Então, saiba que possa encerrar esse vídeo aqui com você com uma certeza absoluta no seu coração. Você tem um intercessor maravilhoso que está lá no ouvido do Pai agora, contando coisas boas sobre você, pedindo ao Pai que te ajude e que estenda a mão sobre você.
Ele está lá dizendo: "Pai, ele errou, mas o meu sangue derramado sobre ele, através da confissão dele, do arrependimento, agora ele é uma nova pessoa. Ajuda ele, Pai, ajuda ele". Então é assim que Jesus está por mim e por você, amém? Vamos orar para a gente terminar esse vídeo? Feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós a lembrarmos disso, principalmente nos momentos difíceis de luta, que o Senhor está agora, Pai, agora nesse momento, intercedendo por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo seu ministério, te agradecemos porque você não parou na cruz, você continua, Pai, nos abençoando aí no céu. E as suas bênçãos descem aqui até na terra. Obrigado, Jesus. Nos enche, Pai, dessa esperança. Saber que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, seja um dia de vitória, uma semana de vitória e um ano sobrenatural. Que a bênção de Deus te alcance. Que a intercessão de Jesus chegue até você. Shalom, até a próxima.